Mateus 14, amém? Glória a Deus. E fala assim a partir do 22, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo um vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Senhor Deus, graças damos, te louvamos, te agradecemos, meu papai. Te agradecemos por essa graça, ainda que não mereçamos, Senhor. Estamos de pé porque é o teu amor e a tua misericórdia, Jesus Cristo, Pai. E nesta noite, Senhor, é culto de libertação, sim, mas também é culto de agradecer e te louvar e agradecer o teu nome, Pai. Mas, Espírito Santo, esta palavra, Senhor, essa palavra que foi lida, essa palavra que foi exalada, e já no início, o Senhor já nos disse que o Senhor é um socorro bem presente no dia da angústia, Pai. Aleluia, glorificado é o teu nome, Senhor, que nesta noite, Pai, ministra aos nossos corações, tira nessa noite todo medo, tira tudo aquilo que não procede de ti, toda falta de fé, toda dúvida, vem cair por terra em nome de Jesus, Senhor, porque no teu nome há poder, no teu nome, Senhor, há honra e glória, Pai. Então, Espírito Santo, Deus, ministra no meu, ministra no nosso, ministra na tua igreja, Pai, nossos corações, nossas vidas, Pai. Eu creio que não sairemos do mesmo jeito. Eu creio que sairemos, Senhor, aleluia, cheio da tua glória, cheio do teu poder, transformado, curado. E acreditando, Senhor, só o Senhor é Jesus. Só o Senhor é o Senhor de nossas vidas, Pai. Então fale, Espírito Santo, Deus. Fala que nós te ouvimos, Senhor. Não existe outro Deus, Pai. Ainda que muda cenário, o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo, Senhor. O Senhor é o mesmo que está aqui nesta casa, Pai. É o Senhor mesmo que está conduzindo esse culto, Senhor. O Senhor é o mesmo que está falando desde o início, Senhor, um socorro para nossas vidas. O Senhor é o mesmo, Senhor, que está falando no meio dos louvores, Senhor Jesus Cristo, Pai. O Senhor é o mesmo, Senhor. O Senhor não muda. Por muitas vezes nós mudamos, mas o Senhor não muda, Jesus. O Senhor não muda. Esse é o teu amor, a tua misericórdia, é o teu cuidado com a tua igreja, Pai. Então te louvo, te agradeço em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo Deus. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ver, meus amados, aleluia. No capítulo 14, a partir do versículo 13, é um cenário totalmente diferente. É um cenário onde muita gente, a multidão está próxima. E as pessoas, ele teve fome. Mas antes de ter fome, Jesus curou, Jesus ensinou, Jesus falou das suas maravilhas, Jesus falou do reino dele. E por fim, multiplicou os pães e peixes. Então, um cenário totalmente diferente de agora que eles estão vivendo, agora que foi relatado nesta palavra. E Jesus, neste momento, ele sobe ao monte. Ele sobe ao monte para orar. E falou para os seus discípulos prosseguir mar adentro. Então havia uma ordem sobre a vida deles e assim eles fizeram. Mas agora, não era mais o mesmo cenário da multiplicação dos peixes. Era outro cenário. Vamos ver que, aleluia, todo esse tempo que Jesus estava com os seus discípulos era para ensinar. Para falar para eles, olha, algum momento o cenário vai mudar. Algum momento você vai passar por determinada situação. Algum momento você vai enfrentar situações que talvez vocês não compreendam, mas vocês precisam seguir. Vocês precisam ir à frente.
Vocês precisam ir. Eu quero deixar alguns exemplos aqui que talvez você viveu ou está vivendo nesta noite. E eu vou falar um pouquinho da minha área, da área da saúde. Interessante que, como as pessoas elas não têm um foco. Então, para essa palavra, o foco é Jesus. E as pessoas entram na sala de raio-x e são interessantes, são 17 anos. O ano que vem vou passar a ser maior de idade dentro da radiologia, dentro da área da saúde. Glória a Deus. Glória a Deus. E as pessoas entram, eu chamo, Maria, pode entrar. A Maria entra. O João entra. Então, o foco deles é o quê? Ser radiografado alguma parte do corpo, seja tórax, crânio, seio da face, abdômen, não importa. Mas então, o foco deles é isso, é ser realizado o exame. Mas chega lá, o abençoado ou a abençoada vai ao telefone e toca. Então, a tendência é não atender, não é isso? É focar no exame. É focar naquilo que irá ser realizado na vida dele. Mas não, ele, dá licença aí, José, segura um pouco aí, não faz agora não, porque eu preciso atender o telefone. E a pessoa realmente atende o telefone. Atende o telefone, então ela já saiu do foco. Ela já não está mais atenta àquilo que iria ser realizado na vida dela. Seja na radiografia, seja ultrassom, seja tomografia, seja ressonância, ou seja outra área. Quem já não passou tudo isso? Ou quem ainda não faz isso? Quem não faz isso? É isso que aconteceu com os discípulos. Jesus falou para ele, segue em frente. Vai. Mas por algum momento, saíram do foco. Por algum momento, esqueceram. Em Marcos 6, onde a presbítera nos ensinou, e está relatado na palavra do Senhor, eles não entenderam. Eles não entenderam a multiplicação do pães e peixes, eles não entenderam. E lá em Marcos também fala que eles estavam com o coração duro. Eles não estavam focados. Eles não entenderam no que realmente Jesus veio trazer para a vida deles. Eles ainda não tinham entendido que Jesus estava falando do reino. Jesus estava falando do pão vivo que desceu do céu. Eles ainda não tinham entendido. E às vezes nós estamos aqui dentro da casa do Senhor. Deus está falando no início, Deus está falando comigo, fala com você em todos os momentos. Até nos estudos, Jesus está falando conosco. Mas por algum momento nós fazemos como um paciente, vamos atender o telefone, ou ficamos com o pensamento naquilo que vai acontecer amanhã, que ainda não aconteceu. E saímos do foco naquilo que Deus já preparou para mim e a tua vida. Porque Ele fala ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. E algumas coisas nas nossas vidas ainda não vencemos. Algumas coisas na nossa vida ainda estão nos tirando do foco. E esses discípulos, agora mudando do cenário, saindo da multiplicação dos pães e peixes, agora entrando num cenário totalmente diferente. Um cenário que ainda eles não tinham entendido, ainda não compreenderam. Quando eles passaram por esses cenários, eles não entenderam que Jesus estava na frente da vida deles. Jesus estava com eles. E às vezes, talvez essa noite, você ainda não entendeu. Ainda que você fala, não temas, você ainda não entendeu. Você ainda não compreendeu. Porque talvez você ainda esteja com o coração duro. Talvez você ainda não entendeu que Ele é o pão vivo que desceu do céu para mostrar o reino dele para mim e a tua vida. Você ainda não entendeu. Você ainda não renunciou àquilo que era para ser renunciado, para se achegar mais ao Senhor. Em outra hora, você saía de qualquer lugar e vinha já receber de Jesus da parte do Senhor. Mas hoje, nós estamos paralisados porque nós estamos ainda com o coração duro. Duro, estamos com os pacientes. Não estamos focados em Jesus. Não estamos focados naquilo realmente que é para fazer ou que é para ser realizado na minha vida.
nas nossas vidas. E vamos ver que esses discípulos, eles tinham algo a ser enfrentado. Mas houve medo, houve temor, houve preocupação. Nessa noite eu quero dizer para você, o problema não era o que está fora do barco. O problema não era o vento. O problema não era a noite, não era que a madrugada, não era o problema. Mas o problema, e isso eu quero que a igreja entenda, e eu quero entender também. E eu vou entender. Eu creio em nome de Jesus, já estou entendendo. O problema não era o vento. O problema não era a madrugada. O problema era o que estava no coração deles. O que poderia naufragar aquele barco deles não era o vento, mas era o que estava no coração deles, que era o medo. Era o medo. O medo de morrer. O medo que não sabe. Sabe quando a pessoa tem medo de morrer? Porque ela não sabe para onde ela vai. Ela ainda não entendeu. Ela não compreendeu. Ela não se desligou ainda dessa parte terrena. Ela não se desligou, ela não se soltou. Ela não entendeu o que o Espírito Santo Deus estava fazendo na minha e na tua vida. Está fazendo. Ainda não entendeu, não compreendeu. Eles não compreenderam. E nós também, por muitas vezes, não compreendemos. Não compreendemos. Eu pedi para o pastor Carlos me tirar da escala de quinta-feira. Porque eu chegava aqui muito alvoroçado. Mas Jesus, já que o Senhor me deu a segunda para se alimentar da tua palavra, é ali que eu vou me alimentar. Mudou o cenário, não mudou? Eu saí da quinta-feira, fui para a segunda, mudou o cenário. Mas o Deus é o mesmo, pastora Ana. O Deus é o mesmo que está neste lugar, operando na minha e na tua vida. O Deus é o mesmo, Ele não mudou. É o mesmo Deus da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os dias das nossas vidas. É o mesmo Deus. O problema é eu e você que mudamos. Nós que mudamos. O problema é o que está dentro de nós. O problema não era o vento. O problema não é o vento que está batendo no teu rosto essa noite. O problema não é a tua situação que está batendo na porta da tua casa. O problema está dentro de você, porque nós ainda não confiamos verdadeiramente em Jesus Cristo. Aquele que levou sobre si o meu e o teu pecado. Aquele que ofertou a própria vida por mim e por você. E nós só tínhamos só os nossos pecados. Mas Ele ofertou a vida. E hoje estamos aqui. Porque a vida dele está em nós. Ele está vivo. Ele está vivo. Então, meus amados, aleluia, houve uma ordem. Só que, versículo 24, o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Paulo também, ele passa pela mesma situação. Ele passou pela mesma situação, mudou o cenário. A palavra nos fala que era necessário Paulo ir para Roma. Era necessário. E Paulo parece minha mãe, ou algumas mães. Falei para vocês não fazer isso. Paulo fala exatamente isso. A princípio, Paulo dá até a cutucada. E Paulo era danado para isso. Porque a verdade estava nele. Não era porque ele era a verdade. A verdade estava nele. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Porque Paulo, olha que Paulo fala em Atos 27. A partir do versículo 21. Porque ele já havia perdido a esperança. O vento era muito forte para o lado deles. E aí fala assim, versículo 21, em Atos 27. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim. Olha aí, Paulo dá uma cutucada, ó, eu falei para vocês, não falei? Toda mãe ela fala isso, e quando a mãe fala,
É o Espírito Santo, Deus atende, mano. Quando a mãe fala, meus queridos, atende. Quando os pastores estão te orientando, dê ouvido. Igreja, aqui o que o Espírito Santo Deus está dizendo. Dê ouvido. O Senhor fala, se atentamente ouvir a minha voz. É dar ouvido. Então Paulo chama a atenção deles, está vendo? Se você tivesse me ouvido, nada disso teria acontecido. Mas, então fala, ter me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto, que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente do navio. Agora Paulo, ele traz, depois da bronca de Paulo, agora o Paulo vem com amor. Ele vem com amor, ele vem com bálsamo, ó. Aquieta o coração, igreja. Isso vai passar. Para que, se nós continuarmos a ler essa palavra, vai falar assim que o anjo de Deus falou para Paulo que só iria perder o navio, mas nenhuma daquelas vidas seriam perdidas. Nenhuma daquelas vidas. Então Paulo, depois de dar aquela bronca, agora ele passa o bálsamo. Agora ele vem com amor. Olha, aquieta o coração, Suelen. Aquieta o coração, Bruna. Aquieta o coração, Gerson. Isso vai passar. Vai perder só o navio. Mas nenhum que estão com vocês irão se perder. Porque Deus vela pelas tuas palavras. Então Paulo cheio de fé. Paulo diferente dos discípulos. Paulo cheio de fé. O mesmo cenário. O vento. E hoje, de repente, o vento está batendo na tua porta. Está batendo aí no teu rosto. Por muitas vezes falta é fé. Porque sem fé é impossível de agradar a Deus. É impossível. Mas se tivermos fé, ouviremos o braço forte do Senhor. Como diz a palavra. Até o leão vai jejuar diante do Senhor Jesus Cristo. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus. Então, voltando para a palavra. Eu gosto muito de Paulo, mas também eu gosto muito de Pedro. Até brinco comigo mesmo. Pedrão, ele era diferente. Pedrão, ele era de bate pronto. Não tinha, talvez não. Ainda que eles acharam que era um fantasma. Mas Jesus, em alta voz, andando sobre o mar. Não temas, sou eu. Sou eu. E Pedro, Senhor, se é tu mesmo, Senhor, faça-me ir ter contigo. O que Jesus fala? Vem, Pedro! A palavra vem, ela tem um significado muito interessante. A palavra a palavra vem, ela tem um significado que deslocar-se, chegar, aproximar-se. Às vezes você está estagnado. Às vezes você está parado no mesmo lugar. E Deus está falando para você essa noite, vem! Não é para você ficar no seu lugar. Não é para você ficar só na tua casa. É orar, é buscar, é louvar, é engrandecer o nome do Senhor, é exaltar. Mudou o cenário? Louve a Deus. Para mim mudou o cenário. Para mim mudou o cenário, são 4 anos. Esse cenário foi mudado na minha vida. Ele foi mudado. Eu saí de um lugar para o outro
Trabalhar no sábado, onde eu perdia por muitas vezes as atividades, aquilo que acontecia aqui na casa do Senhor. Por muitas vezes eu chegava em cima da hora, ou chegava no final de algum evento, e aquilo doía em mim, porque eu queria ir, eu quero participar, eu quero estar. Eu quero estar onde estão meus amados irmãos. Eu quero estar para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu quero estar, aprender e saber que Deus é bom. Mas para provar, para saber que Deus é bom, eu tenho que sair do meu lugar. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. Pedro estava na tua zona de conforto. Mas quando Pedro deseja andar sobre as águas, ele fala: Senhor, se é tu que eu vou ir ter contigo. Jesus fala: vem, Pedro, se desloca, Pedro, sai do seu lugar, venha viver o melhor, que é Jesus. O nosso melhor é Jesus. O nosso melhor é Jesus. E Pedro pôde andar sobre a água, sobre o mar. Pedro andou. E por isso que nessa noite, o mesmo Espírito que falou para mim, o foco é Jesus. Pedro andou. Andou porque ele teve a ousadia de ter com Jesus. E às vezes é o que me falta, é o que te falta. Ter essa ousadia. Sair do seu lugar, da sua zona de conforto. E ter com Jesus, provar e saber que Ele é bom. E a misericórdia dele dura para sempre. Mas Pedro, andando sobre as águas, infelizmente Pedro saiu novamente do foco. E acontece comigo e com você. Nós saímos do foco porque não entendemos a multiplicação de pães e peixe. Não entendemos que Ele é o verdadeiro pão vivo que desceu do céu para dar a vida por mim e por você e por todos nós, por toda a humanidade. Não entendemos que Ele quer revelar o reino dEle. Não entendemos que Ele está nos revelando a glória e o poder dEle para mim e a tua vida. Não entendemos que Ele está revelando a misericórdia dEle para mim e para você, para a amada igreja. Ainda não entendemos, porque ainda estamos com o coração duro. Mas Pedro, quando ele não anotou, percebeu que estava afundando, ele pediu socorro para o Senhor. E o Senhor não negou. Estendeu a mão para Pedro, como está estendendo a mão dele para mim e para você essa noite. Ele está estendendo a mão. E novamente ele fala: vem, Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? E tira Pedro daquela situação. E salvou Pedro. E é para isso que Jesus veio. Para salvar a mim e a você. Para salvar aquele que estava perdido. O que está perdido na tua vida? O que nessa noite você tem duvidado? O que nessa noite você ainda não compreendeu o que Jesus quer de você? Que você simplesmente saia da sua zona de conforto. Outra hora, no primeiro amor, não precisava falar duas vezes. Na primeira vez que Jesus falava: venha, você vinha, pulando e saltando de alegria. Pulando e saltando de alegria. Foi assim que aconteceu com Zaqueu. Quando Jesus falou: Zaqueu, desce daí. Hoje me convém dormir na tua casa. Zaqueu veio cheio de alegria. Cheio de alegria. Que nessa noite você entenda que Jesus quer que você saia deste lugar. Que nessa noite você entenda, Jesus quer que você saia dessa zona de conforto. Entrega toda a tua ansiedade. Entrega todo o teu medo. Toda a tua angústia. Tudo aquilo que tem perturbado a tua mente. Porque o que cai na mente é o que cai no coração. Isso é fato. Isso é científico. E é palavra. O que cai na mente, cai no coração. Isso é fato para mim e na tua vida. Isso é fato. E Jesus hoje está te pegando pelas mãos. Mano.
E o pegar das mãos de Jesus é diferente do pegar das minhas mãos. É diferente. Na mão de Jesus tem amor. Na mão de Jesus tem salvação. Na mão de Jesus tem alegria. Na mão de Jesus tem cura. Na mão de Jesus tem libertação. Tem libertação. Tem libertação. Eu não sei qual o cenário que você está enfrentando. Sinceramente, eu não sei. Mas Jesus sabe. E aí, fica a dica. É um particular seu e de Jesus. Eu posso até orar. Mas se você não sair da sua zona de conforto, se você não crer e continuar duvidando, se você não tiver fé, se você ainda não entendeu que Ele é o pão vivo que desceu do céu, sinto muito, porque sem fé é impossível de agradar ao Senhor. É impossível. Ele pode até derramar o bálsamo, mas se você não entender que a salvação está na mão dele, como muitos ainda não entendem, ou às vezes você está aqui dentro e nem aproveita essa palavra. Mas também vou dar um testemunho para você essa noite, naquilo que a Camila tem vivido ali na Santa Casa. Quantas pessoas com problemas maiores do que os nossos não conseguem se levantar da cama? Pessoas que não podem comer mais, pessoas que não podem beber mais água e querem beber, querem comer. Pede para que Deus tire a vida deles. Falam, a Camila ouve isso. E hoje, amada igreja, nós temos a oportunidade de se alimentar dessa palavra viva. Nós temos a oportunidade de beber esta água direto da fonte, que Jesus está oferecendo para mim e para você hoje. Ele está nos dando condições, não somente física, mas espiritual, para beber dessas águas, para comer desta palavra. Tantas pessoas aí fora não conseguem, por conta da situação que estão vivendo. Mas hoje Jesus está oferecendo esse alimento vivo para mim e a tua vida. Não rejeite essa palavra. Não endureça o seu coração. Não endureça. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Deixa Jesus ser Jesus na sua vida. Deixa o Espírito Santo Deus, aleluia, limpar tudo aquilo que está de ruim dentro de você, dentro do teu coração. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. E foi o que eu falei hoje para Camila. Deus está levando ela para um lugar, para que ela seja forte. Não porque ela seja forte, mas que ela seja forte em Jesus Cristo. Porque nós não somos fortes. A nossa força está no Senhor. A nossa força está no Senhor. E ela está passando por diversos cenários. E eu creio que Jesus Cristo vai trazer uma nova Camila. Vai fazer uma Camila forte, ser forte em Cristo Jesus. Ser totalmente dependente dEle. É isso que Jesus quer para mim e a tua vida essa noite. Eu não sei o cenário que você está passando. Eu não sei a situação que você está passando. Eu não sei, aleluia, o que está acontecendo na tua família. Porque outra hora você se levantava, você a glorificava, você exaltava, você mostrava um sorriso de longe. Porque você sabe exatamente o que Jesus representava para a tua vida. Mas de repente o cenário, a mudança do cenário, mudou a tua vida. Mas eu quero dizer para você também essa noite, a mudança do cenário para aquela moça que foi levada para a casa de Naamã, não mudou ela, missionária nele. Ela continua a mesma menina, falando da palavra do Senhor. Ela continua a mesma menina, crendo, tendo fé. E foi levada cativa, foi levada como escrava, mas não abandonou a tua fé, não abandonou a presença de Deus.
mudou o cenário para a vida dela, mas dentro do interior dela não foi mudado, porque ela confiava no Deus que ela servia. Ela acreditava que no Deus que ela servia. No entanto, que ela falou para Naamã: oxalá que o meu Senhor fosse lá em Israel, lá tem um profeta que mudaria a vida dele. E Jesus está aqui neste lugar para mudar a minha, a tua vida. Ele não vai mudar o cenário. Ele não vai mudar o cenário. Ele vai mudar você nesse cenário. Ele vai mudar a tua vida. Ele vai fortalecer, vai forjar a tua fé. Vai forjar o teu caráter no caráter de Cristo. Ele não vai mudar o cenário, mas dentro desse cenário Ele vai salvar a tua vida. Dentro desse cenário Ele vai trazer cura para a tua vida. Dentro desse cenário Ele vai restaurar a tua vida. Ele não vai mudar o vento, mas Ele vai mudar aquilo que está dentro de você. Ele vai tirar o medo, Ele vai tirar o temor nessas coisas deste mundo. Mas Ele vai fortalecer a tua fé. A tua fé. É a tua fé, igreja. É a tua visão. Senhor, graças a Deus, te louvo essa noite, Pai. Te agradeço, papai. Ô Jesus Cristo, ali mudou o cenário, Senhor. E quando mudou o cenário, mudou a vida daqueles discípulos. Eles não entenderam, eles não compreenderam, porque eles ainda estavam com o coração duro, Jesus Cristo. Eles não entenderam multiplicar de pães e peixe. Eles não entenderam que você é o pão vivo que desceu do céu, Senhor. Por muitas vezes está assim, esse meu irmão, essa minha irmã, essa família, Senhor. Elas não entenderam. Porque o Senhor é o Deus que não mudou o cenário, mas mudou aquilo que estava dentro do discípulo. Mudou a visão deles, mudou, Senhor, o caráter deles. O caráter deles foram forjado como o caráter de Cristo. É assim que desejamos essa noite, Senhor. Aleluia, glorificado é o Teu nome, Senhor. Que sejamos forjados em Ti, Senhor. Que seja forjada a nossa fé, que seja fortalecida a nossa fé. Mas que dentro do nosso interior, Jesus Cristo, viemos olhar para Ti, porque o nosso foco é o Senhor. O nosso foco é Jesus, precisa ser, Senhor, na vida deste meu irmão, dessa minha irmã, na vida desses jovens, Senhor. Que nessa noite, ó doce Espírito Santo, Deus Pai, renova, Senhor, assim como o Senhor tomou Pedro pelas mãos, Senhor, nos toma pela mão essa noite. Que possamos, Senhor, a partir de hoje andar sobre a Tua palavra. Que podamos a partir de hoje, Senhor, independente do cenário que passamos, mas olhamos para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Aquele que faz o leão jejuar. Aquele que abre, Senhor, o mar, Senhor, para que nós passamos adentro, sem molhar os pés, Jesus Cristo, Pai. Aquele que enviou o Teu anjo para falar com Paulo, Senhor, para que Paulo falasse para aquele povo, para que não temesse, que nenhuma daquelas vidas iria se perder, porque o Senhor vela pelas Tuas palavras, Senhor. Então abençoa, Senhor, a Tua igreja. Agracia a cada um essa noite com o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia. E essa graça tão maravilhosa. Assim eu te louvo, te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Deus. Amém.